Bem, eu sou Coriolano Lacerda, vocês podem me chamar de Cori, ou Core, ou Cori. A minha esposa, que é soteropolitana, me chama de Core. Se chamar Coriolano, meu pai se materializa aqui. Ele é o detentor do nome. É uma herança de família, era o nome do meu bisavô, enfim, vem passando de geração em geração. Eu sou Head de Inteligência Imobiliária da DataZap, né? A DataZap é o braço de inteligência dos portais do Zap, Viva Real e OLX. E o que a gente faz lá nada mais é que juntar toda essa massa de dados e criar insights, né, para o mercado, para imobiliárias, para os corretores, para as incorporadoras, para que a gente possa pensar em produtos que têm fitting com a demanda da população. Então, ao invés de incorporar uma área, criar um produto e procurar as pessoas que morariam naquele endereço, com aquele projeto que a gente desenhou, a gente entende as demandas dela para criar um produto personalizado. Pode parecer algo muito distante do nosso dia a dia, mas acho que todo mundo tem esse tipo de análise de dados no celular, aí na sua mão, quando você consome um streaming, seja Netflix, seja Spotify, seja Amazon Prime, que é o que a gente chama de pesquisa de preferência revelada. E por que revelada? Porque em nenhum momento a gente está perguntando o que você gosta ou o que você quer, a gente está vendo o que você vai interagindo mais. Então, por exemplo, o Netflix, quando você se cadastra, você coloca lá um gênero de filme que você gosta. Então, eu fui lá e coloquei que eu gosto de documentário. Só que aí saiu uma série de lançamentos da Marvel e eu comecei a ver, maratonar os filmes da Marvel, e aí a recomendação do Netflix se adaptou e começou a me recomendar filmes de ação. Então, o uso da pesquisa de preferência revelada é isso, para ir se adequando conforme a sua mudança de comportamento, a sua mudança de consumo, vai mudando também. Então, é isso que a gente faz, só que mudando para imóvel. Tá bom? Um dos meus hobbies é a música, Eu sou um músico por hobby, por amor só. Então, quando a Lu me perguntou o que é ser pleno, eu dei uma romantizada no que é ser pleno, com um pouco dessa veia. Então, eu levei um pouco... eu acho que a gente pode fazer uma boa analogia com o projeto. Eu levei um pouco o conceito da própria palavra pleno, que eu acho que a plenitude, a gente alcança a plenitude quando a gente está em sintonia aí com os nossos credos, com os nossos valores, como pessoa, como indivíduo, com a sociedade. Então, acho que o produto, a Lu falou na apresentação dele, depois o Sérgio falou um pouco aqui também sobre o projeto, o produto ele vem para complementar isso, para ser um item social, para a comunidade da cidade. Tá bom? Vou falar aqui um pouco de dados, e eu dividi eles aqui num espectro de funil. Então, a gente vai trazer, primeiro, uma visão macrosetorial, prometo que super rápido, porque é meio maçante, a gente já escuta isso no jornal muito, todo dia. Depois, aí eu entro efetivamente no nosso mercado, vou falar um pouco sobre características regionais que a gente observou enquanto analisava o pleno. E depois eu vou falar sobre o short stay. Short stay é alocação de curto prazo. Então, a rentabilidade esperada para esse projeto, dado já o comportamento de consumo que a gente monitora nos produtos disponíveis no Airbnb. Tá bom? Então, vamos passar aqui rapidamente. A ideia de trazer essa visão macrosetorial e acaba casando com o momento que a gente está, que é como a gente começa o ano. A gente começa o ano, começa com um novo governo. Qual que é a nossa largada, o que a gente tem por aqui? Então, a gente sempre gosta de começar falando um pouco sobre o nível de confiança do consumidor e do empresariado. Então, a gente vê aqui que dezembro de 22, que é quando a gente fecha a série histórica, a gente tem o consumidor com 88, esse índice varia de 0 a 100, então um índice de 88. Tá, o índice de confiança do consumidor é menor do que o do empresariado e menor do que o da construção civil. Mas a gente faz aqui um paralelo, a gente teve uma evolução nessa expectativa em um ano. A gente iniciava 2021 com o índice do consumidor de 77. Então, as pessoas estão mais otimistas. Então, isso tem tudo a ver com o nosso mercado. Ninguém compra um imóvel num cenário de incerteza, com medo. Então, eles estão otimistas. Então, a gente tende a receber um público com vontade de comprar. Acho que esse é um ponto interessante. E aí, um outro ponto é o índice de confiança do consumidor em 95. E aí a gente tem vários aspectos, ainda algumas dúvidas sobre os planos
do novo governo, principalmente na pasta da Fazenda, né, da Economia, mas uma das coisas que a gente sabe é que o governo tende a criar mais recursos para habitação, né, então atender déficit, então por isso o índice de confiança da construção civil é maior do que o empresariado de forma geral. Aí aqui tem alguns dados, né, que acho que é importante para a gente. A gente falou muito sobre renda, né, o Sérgio falou bastante sobre renda, explicou muito bem aqui para a gente. E aqui a gente está falando um pouco da massa de rendimento da população. Então, de forma geral, a população do Brasil, né, no últimos 12 meses, aí essa é uma série que fecha no terceiro trimestre, cresceu 10%. E por que a renda das famílias está crescendo 10%? Então, a renda das famílias cresce porque a taxa de desemprego diminui. Então, a gente tem uma taxa de desocupação, que são os desempregados, de 8,3%, um número bem baixo, o menor índice da série histórica que a gente observa desde 2017. E aí agora, a gente não combinou, Sérgio, sobre falar sobre isso, mas eu trouxe aqui também um pouco sobre Selic e sobre taxa de financiamento imobiliário. Então, a gente consegue observar que elas têm correlação. Elas fazem os movimentos similares quando uma sobe, outra sobe, quando uma desce, outra desce. Mas não na mesma proporção. Se a gente olhar para a taxa de financiamento imobiliária, ela é mais flat, ela tem menos picos. E o porquê disso? Porque a taxa de financiamento imobiliário está relacionada a juros de longo prazo. Então, a Selic tem um fator importante dentro dela, mas não é o único. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não tende a ter uma Selic de 15 em 2 anos, da mesma forma que a gente não tende a ter uma Selic de 4 em 2 anos. Mesmo que a gente baixe muito a Selic, que não é o caso, a Selic não vai abaixar rápido, mas a gente vai ter uma taxa de financiamento mais fletada, uma previsão de que ela oscile, nos dados que o Sérgio trouxe, entre 7 e 10, por os próximos 2 ou 3 anos. E aí aqui tem um ponto. Eu não sei se eu trouxe esse slide, mas acho que é importante falar. Quando a gente analisa o crédito concedido no Brasil nos últimos 20 anos, o pico de crédito foi em 2021. 2021, Selic de 2, taxa de financiamento a 7, que o Sérgio comentou, 6,7. Eu comprei meu apartamento em 2020 e eu consegui 5,9. No Itaú, mas aí cotista, enfim, todas essas coisas, a gente tinha conta lá. Mas aí a gente teve o pico de vendas no mercado imobiliário em 2021 por conta desse cenário. Um cenário de economia com taxa real quase zero ou zero, quando a gente faz Selic por inflação. 2022, Selic a 13,75. O que a gente imagina que aconteça? O mercado imobiliário desaqueça, venda menos unidades. Como referência, a gente tem 2015, 2016, quando a Selic, quando a gente teve a crise econômica política, do impeachment da Dilma Rousseff, quando a Selic chegou a 14,75, não sei se todo mundo trabalhava no mercado imobiliário nessa época, mas a gente chama no mercado imobiliário de crise dos distratos, porque teve muito distrato nessa época. Então, a gente imagina que 2022 se reflita dessa forma. A gente tem um cenário político instável em 2022, Selic muito alta, só que a gente tem o segundo ano só perdendo para 2021 em crédito concedido. Então, mesmo nesse cenário, o ponto é que o mercado imobiliário não precisa de taxas muito baixas para vender. Tem uma máxima que o Eli Horn, presidente da Cerela, diz que não falta demanda no mercado imobiliário, falta crédito no mercado imobiliário. E a gente vê que as pessoas, por conta dos efeitos da pandemia, de como a gente se comunica com o imóvel, vão comprar um imóvel. Então, mesmo com muitas pessoas falando que esse cenário de 10 não é um cenário positivo para aquisição, o que a gente viu em 2022 é que foi. As pessoas compraram o seu imóvel. Aí aqui eu estou falando um pouco sobre inflação, e aqui, por que a gente traz esse de inflação? A Selic, um dos motivos da Selic ter subido, era para controle da inflação. Não só por isso, é um dos motivos, que a gente precisaria quebrar em algumas microanálises, mas, de forma macro, a gente tem a Selic como um remédio amargo para a inflação, controlar a inflação. A gente já tem inflação controlada e ela deve, aqui no fim de 2022, chegar no teto da meta. Vai ficar aqui por volta de 5.
Tá bom? Então, a gente também tem um cenário de inflação controlada. Então, positivo para quem quer comprar um imóvel por ter um país mais estável, positivo para quem quer investir em imóvel porque não vai ter o seu capital sendo consumido pela inflação. E aí, por fim, para fechar essa parte macrosetorial, que eu prometi que ia ser rápido, a gente está trazendo aqui índices imobiliários. E aí essa é a importância da gente considerar o mercado imobiliário correlacionado com a economia, mas com algumas ponderações. Então, eu trouxe aqui o índice FIPZAP venda e aluguel, né, e os principais índices macroeconômicos que a gente usa aqui no mercado imobiliário. Então, INCC, IGPM e o IPCA, que é a inflação. Então, o movimento mais interessante aqui, e mostra, né, o quão é importante a gente pensar no mercado imobiliário, né, de forma apartada, né, no macro setor efetivamente, é destacado aqui nos movimentos de locação. Então, não sei se todo mundo trabalha, né, com esse tipo de operação, mas aqui em junho de 2021, a gente teve o IGPM batendo 37 pontos. O IGPM é um índice utilizado para correção dos contratos de locação. Então, imagina negociar um contrato com um ajuste de quase 40%. Mas o que acontecia no mercado nesse momento? Se a gente olha para o FIPZAP aluguel, que é o verdinho, ele era quase zero. Na verdade, bem próximo do zero aqui, 0,1. O que isso quer dizer? Que existia pouca demanda para locação nesse momento. Então, quão inteligente é, né, a gente corrigir o valor de um imóvel a 40% se não existe demanda? Então, essa é um pouco da importância, né, aqui a gente está falando um pouco de preço para refletir as curvas de oferta e demanda, mas essa é um pouco da importância da gente considerar os aspectos específicos do nosso mercado. E aí, de novo, eu comentei que essa análise macrosetorial era para a gente entender o nosso ponto de partida, né, como a gente começa o ano. Então, a gente começa o ano aqui com uma tendência de crescimento dos preços de locação tradicional, contratos longos, né, o long stay, de 16,5%, enquanto a variação do preço de venda é de 9,4%. Então, aqui o que isso reflete para a gente, o que é importante a gente ter na ponta da língua para falar para o nosso cliente na mesa, a rentabilidade do seu aluguel tende a aumentar conforme o passar dos anos, porque o preço da locação final está crescendo mais do que o preço de venda. Então, eu vou ter uma rentabilidade maior, considerando o long stay, que nem é o índice, o maior índice de rentabilidade. Dúvidas por aqui? Eu vou fracionando assim para a gente ir seguindo. Então, vou entrar agora, a gente começa a falar muito sobre a região, né, e sobre o próprio pleno. Então, aqui uma análise regional que a gente faz. Então, primeiro olhando aqui para a cidade de Salvador, com índice, aquele mesmo índice FIPZAP que a gente viu. Então, Salvador, preço de locação, 17%, crescimento acumulado em 12 meses, preço de venda, 6%. Mesmo discurso, né? O preço das locações estão aumentando numa velocidade maior do que os preços de venda. O que isso quer dizer? Né? Por que os preços aumentam? Né? Qual o motivo do preço aumentar? Mais demanda do que oferta. Então, existem mais pessoas procurando aquele tipo de imóvel do que imóvel disponível. Então, os proprietários vão aumentando o preço desse imóvel. Se a gente pensar no gráfico tradicional, que é aquele gráfico que faz um X, para que essas linhas se encontrem em algum momento. Tá bom? Deixa eu ver qual é esse. Aí aqui a variação do preço. Tá? Então, como o preço vem crescendo, em 12 meses. Né? E aí aqui preço nominal, efetivamente. Então, preço médio de venda de Salvador. Aqui a gente está analisando tudo, né? Considerando o mercado de forma geral, novos e usados, R$ 5.600 e a locação R$ 30. E aí, no fim, né, como a gente está trazendo usado aqui também, e é um outro tipo de produto, mas o ponto importante aqui é destacar esse crescimento em 12 meses do preço de locação. E aí o porquê disso? Porque a gente teve um represamento na demanda por imóveis por conta da pandemia. Né? Durante a pandemia, né, principalmente nos momentos mais graves, ninguém morava de locação, fez essa mudança. Né? E aí a gente foi represando toda essa demanda, que teve um pico, né, agora, quando a gente teve um cenário mais estável. Então, a gente saiu, né, de quase R$ 24 aqui para quase 30, tá? Em 12 meses. Trazendo preços, né, médios que a gente observa aqui em Salvador, de novo,
considerando novos e usados. Né? Sei que Silvio e Felipe veem esses preços aqui, ficam malucos, né? Porque não tem lançamento com esse preço em nenhum lugar. De novo, né? Os usados têm uma amostra muito grande, mas a gente trabalha os mercados como complementares e com o intuito de mostrar que, mesmo tendo uma grande oferta de usados, ainda existe espaço para a gente criar novos produtos, então incorporar e lançar novos produtos. E aí eu destaquei aqui Pituba, né? E aí o nosso produto é em Itaigara. O que esse paulista veio falar aqui, que ele não sabe nem o nome do bairro direito. Mas aqui tem um ponto, porque a gente trabalha com um conceito de bairro que chama macroárea, né? Que é uma área maior, a gente vai ver um mapa um pouco lá na frente, mas Itaigara, no fim, está dentro dessa macroárea de Pituba, por isso que a gente está destacando e vai falar dela aqui algumas vezes. Agora, efetivamente, né, analisando o que a gente chama de gaps de oportunidade por característica. Dado uma oferta disponível numa região versus as pessoas que procuram um imóvel, então a gente está falando do lead gerado nos nossos portais, Zap, Viva e OLX. Aqui a gente não está falando do curioso. Clicou no anúncio, viu as informações e saiu. Ele preencheu aquela informação e pediu para que algum de vocês entrasse em contato com ele. Então é o máximo de interesse demonstrado por um imóvel. Tá? Então, a gente está analisando o descolamento entre isso. Por que a gente chama de gap de oportunidade? Porque quando eu olho aqui para produtos de 1 quarto, por exemplo, eu tenho 27% de anúncio e 30%, né, 29,9% de demanda. Isso quer dizer que eu tenho um saldo positivo de demanda de 3 pontos percentuais. Tentando resumir mais esse gráfico, em um cenário hipotético de um grande feirão na cidade, que todo mundo que procura o seu imóvel comprasse ele naquele mesmo fim de semana, iam deixar o Sérgio maluco para aprovar tudo isso de crédito, Silvio e Felipe ficariam felizes de fazer todas essas transações, mas a gente teria 3% das pessoas que ficariam sem o imóvel que ela deseja. Então, por isso a importância da gente considerar os dois mercados, o mercado de usado e o de novos. Porque a gente, mesmo o usado sendo um bem substituto ao lançamento, mesmo nesse cenário, a gente tem um cenário positivo, um cenário em que falta imóvel para as pessoas comprarem. Quando a gente analisa as metragens, então a gente destacou aqui, né, o pleno tem 45, né, então ele está bem entre as duas faixas, que são as duas faixas, eu não vou falar que é coincidentemente, né, porque o pleno foi planejado, né, para atender as demandas da cidade. A gente está nas duas faixas com mais, né, saldo de demanda. Tá bom? E de onde vão vir as pessoas para comprar o pleno? Né, qual o movimento de imigração esperado? Essa é uma outra análise que a gente faz com os portais. Então, quando uma pessoa clica lá em um anúncio, preenche o cadastro, pede para que um corretor entre em contato com ele, a gente captura a lat long, né, o endereço onde ela está gerando aquele lead. Né, então, a gente consegue monitorar as curvas de origem e destino. Então, para quem busca um imóvel no Pituba, esse é o desenho do Pituba que a gente considera, né, por isso que Itaigara acaba ficando aqui dentro. Tá? Então, todas essas manchinhas aqui são os lugares onde as pessoas moram, né, e para onde elas querem ir. Então, 17% das pessoas querem continuar aqui. Mas eu queria destacar, na verdade, que vão vir pessoas não só de toda Salvador, não só de toda a Bahia, como de todo o país. Esse número é muito alto, né? Esses 26% de imigração de outros estados é um número que a gente não observa em outros produtos. Vou pedir licença para fazer um comparativo regional com São Paulo. Sei que não é o ideal, aqui é um outro mercado totalmente diferente, mas São Paulo faz muito produto, é aqueles microapartamentos que só visa rentabilidade. Então, a gente imagina que não tem um apego pela localização, né? As pessoas olham para um número final e migram. Nem para os produtos de São Paulo a gente tem esse número alto de 26% de migração de outros estados. E o porquê disso, né? E aí conta muito por conta da localização do projeto, do bairro, da cidade de Salvador em si, que atrai, né, pessoas do país inteiro. 36, desculpa. Somando São Paulo, Minas e demais estados. E aí, a gente chama um aqui de busca secundária. E aí, o que é o busca secundária? Ele gerou um primeiro lead no nosso portal. Ele nunca gera um lead só, né?
durante a navegação. Em média, as pessoas ficam 7 minutos nos nossos portais e geram 3 leads diferentes, né, para 3 imóveis diferentes durante essa navegação. O que a gente está monitorando é o segundo e o terceiro lead gerado nessa média. Então, o que a gente vê é que 40% das pessoas querem permanecer, né, querem continuar com a sua busca no bairro. Então, ela gerou um lead para um outro imóvel no mesmo bairro. Então, essa é uma fortaleza que a gente tem no projeto e que a gente precisa valorizar quando a gente vai trabalhando no cliente, que é a localização dele. Né, 40% das pessoas não pensam em migrar. E as que pensam em migrar para os bairros vizinhos. Né, Caminho das Árvores e Costa Azul, na sua maioria. Tá bom? Agora, essa é uma análise um pouco complexa. Vou tentar resumir ela de forma simples. Esse mapa de preço, ele não é um mapa de preço de imóveis, efetivamente. Não significa que esse pontinho aqui tem um apartamento. Esse mapa é um algoritmo de preços que a gente tem na DataZap, em que a gente está simulando o pleno em outros endereços. Então, se o pleno saísse do endereço dele, né, que está aqui, e se deslocasse para o Horto, ele teria uma valorização de preço. Né? Se ele começasse a subir aqui sentido aeroporto, ele perderia, né, preço. E aí, o porquê que esse modelo faz isso? Esse é um modelo que considera amenidades e desamenidades urbanas. Nada mais é do que itens de comércio, serviço e lazer na proximidade e também itens que deterioram o preço, né, como esgoto não tratado, comunidades, né, e assim por diante. Então, a gente né, quando fala que é uma visão quantitativa do quanto a localização do pleno é boa. No fim, acho que esse é o ponto, né, para não ficar uma visão qualitativa de que a gente gosta muito do produto e do endereço, mas que quantitativamente ele tem uma boa localização, né, com só outros 2 pontos, né, de maior valor para esse projeto. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Vou seguir para o último capítulo, que é o mais curtinho aqui de Short Stay, para falar um pouco sobre essas dinâmicas. Aí aqui a gente para de usar as bases do Zap Móvel, Viva Real e OLX, e a gente está considerando as bases do Airbnb. Então, os imóveis que a gente tem disponível no Airbnb para transação, né, de locação de curta temporada, né, podendo ser até uma diária. Então, produtos similares ao Plenos, né, aqui, de novo, no desenho do Pituba, a gente tem 169 anúncios. A maioria deles, né, são iguais ao projeto, né, um dormitório, então o projeto tem a característica mais short stay, alocação de curto prazo. É aquela alocação de um dia, de diária, de 2 dias, que o turista, enfim, tanto turista de lazer quanto corporativo, pode optar no lugar de um hotel. Né? Então, ele aluga ali na plataforma o apartamento por um período menor, né, mais curto. A alocação anterior é a alocação tradicional, que a gente pode chamar de long stay, que é aquela alocação que a gente mesmo consome, que são aqueles contratos de 12, 24 ou 36 meses, em casos mais extremos. Mas a alocação tradicional, né, que a gente sempre trabalhou no país. Tá bom? Aí aqui a gente vê a estadia mínima, né, que essas pessoas acabam ficando. Né, então, 21% só ficam uma noite, né, no apartamento, 29% 2 noites. Né? Então, a gente tem aqui 50% das pessoas ficando no máximo 2 noites dentro do apartamento, né, disponível no Airbnb. E aqui estão os itens que elas mais consideram relevantes, né, para fazer a locação, né, no momento que elas fazem a locação por um imóvel no Pituba. Então, 97% dos casos é ter cozinha, né, e que é uma característica que o projeto tem, e uma boa cozinha, né? Diga-se de passagem. Tá bom? Estacionamento, que é uma outra diferencial do produto, né? A gente tem uma vaga para cada unidade, né? Então, é uma outra característica que as pessoas que procuram um imóvel para short stay, né? Então, tudo isso, no fim, que a gente está falando, é para dizer para o comprador final, que vai comprar esse produto para investir, que ele tende a ter uma maior ocupação do imóvel dele por conta dos itens que ele oferece. Tá bom? E aqui as principais avaliações, né? Então, de novo, as pessoas avaliam muito bem, né, o ponto do produto. Essa nota vai de 0 a 5, ela tem quase nota máxima, 4,92, né? E valor 4,69, empatado aqui com a média da cidade. Tá? Então, mesmo tendo
No fim, né, o que esses gráficos querem dizer para nós? Né, que mesmo não tendo um bom valor, por isso eu tenho uma nota menor do que a média da cidade, as pessoas pagam pelo imóvel por conta da localização. Então, a localização, que é intrínseca ao projeto, ele nasce ali, é uma das maiores fortalezas, né, que a gente tem aqui no produto. Agora, olhando para a ocupação, né, o que esse cliente vai esperar, o cliente que comprou o imóvel para renda, né, o que ele vai esperar de locação para esse imóvel dele. Né? Então, de forma geral, né, os imóveis, né, do Pituba têm 50% de ocupação, os produtos de um dormitório, 65% de ocupação. Né? Como o produto ele fica disponível 30 dias, né, a gente não faz a locação fechada, quer dizer que desses 30 dias a gente teve cerca de 20 dias do imóvel ocupado. Isso já considerando que o Airbnb trava um dia após a ocupação para higienização. Né? Então, mesmo com essa ponderação, né, a gente tem uma ocupação muito alta, de 65%. E aqui a gente tem o número de anúncios, né, conforme a tipologia do imóvel. Então, a gente vê que um dormitório é o predominante, né, a barra mais alta, e aqui a gente destaca só ela, né, para a gente ver o número de imóveis que a gente tem aqui no Pituba. Mas o interessante desse gráfico é ver esse número crescente. Né? Então, respondendo a uma demanda, né, a gente viu lá no capítulo dos nossos portais que o produto mais demandado é o de um dormitório. Então, a gente começa a ter pessoas ofertando mais, né, esse tipo de imóvel para atender essa demanda. Agora, o que esperar, né, de locação, né, por esse imóvel? Então, a gente tem todos os imóveis, né, considerando 2 e 3 quartos, todos os apartamentos, uma locação de R$ 352, né, e o nosso produto de um dormitório, R$ 283, um crescimento de 24% em 12 meses. Então, de novo, né, fazendo aquela analogia de o preço cresce respondendo a uma ausência de oferta. Muitas pessoas procurando aquele tipo de produto e aquele produto não existindo. Né? Então, mais um argumento para a gente levar para o nosso cliente que ele tende a ter boas rentabilidades aqui com o produto dele. E, por fim, né, já caminhando aqui para o final, a gente faz uma expectativa de receita em 2023. E aí, aqui, por que uma expectativa? Porque isso a gente está considerando que o produto estivesse entregue hoje. Tá? Então, se o produto estivesse sendo entregue hoje e a pessoa tivesse um ano inteiro para trabalhar, né, a gente fez aqui uns testes com o preço do metro quadrado, caso o Luciano e o time queiram corrigir a tabela, aumentar o preço de venda final. Tá? Então, a gente fez alguns testes aqui, mas a gente tem rentabilidades, né, esse RI é o Rental Yield, mas no fim é o quanto eu estou recebendo pelo valor que eu importei. Eu vou fazer algumas ponderações com o que o Sérgio trouxe, que é muito pertinente para cá, porque eu estou considerando esse valor final. Né? Então, por exemplo, 454 mil, né, para um produto de 45 metros, ele tende a ter uma rentabilidade de 6,6% e 7,4%. Tá? Então, uma ocupação esperada, a média de 59%, né, e a diária de R$ 225. Mas a gente viu vários movimentos de mercado de crescimento de demanda, de crescimento de preço, e de busca por esse tipo de imóvel, e também crescimento da oferta. A gente sabe que existe um crescimento da oferta. Então, o que esperar, por exemplo, se esse cliente quiser trabalhar esse produto só em 2025? Então, se a gente olha para 2025, a gente tem crescimento da ocupação. Então, mesmo com o crescimento da oferta, o crescimento da demanda é maior por ela. Então, ele tende a ter uma ocupação de 66% ao ano dessa unidade e uma locação esperada de R$ 345. Eu acho que aqui é o grande ponto para a gente falar para o cliente. Né? A gente está saindo de 2023, de 225, né, e aumentando para 345 em 2025. Em 2 anos, então, um crescimento do aluguel pedido para esse imóvel. E aí, quando a gente olha para a rentabilidade, aqui a rentabilidade está sendo considerada pelo valor do aporte, né, em 2023, que foi muito que o Sérgio comentou aqui na fala dele, né, principalmente na fala final. 454 mil. De novo, ainda considerando, comprando 100% do imóvel. Né, desconsiderando, por exemplo, toda a aula do peguei 100 mil com o Silvio, dei no produto. Né, aqui a gente está considerando o valor inteiro. Mesmo dentro do valor inteiro do imóvel, ele tende a ter uma rentabilidade de 12,1 a 13,4 ao ano. Isso é, né, muito maior do que a Selic prevista para 2025, que é de 8%. Né? A Selic tende a cair agora, de forma mais paulatina, mas tende a cair e chegar a 8% aqui em dezembro de 2025. Então,
Esse é um bom argumento para a gente ter, porque a maioria das análises são feitas, eles desconsideram, por exemplo, toda a aula que o Sérgio deu para a gente anteriormente. Eles olham a rentabilidade do imóvel, comparam com a Selic e falam, vou colocar no Tesouro Direto, né, vou colocar num índice indexado à Selic. Então, em 2025, a gente espera que o Pleno tenha uma rentabilidade, né, quase 5 pontos superior à Selic. Tá bom? Aí, para fechar, eu trouxe aqui alguns bullet points aqui das principais... Ô, Cori, eu não queria te atrapalhar um pouco, mas você pode voltar à tela. Observe que na rentabilidade de 12%, a gente não considerou a valorização do imóvel. Então, eu acho um ponto importante para o mercado, a gente pensa em rentabilidade líquida anual e a gente não faz aí a valorização patrimonial. Então, eu entendo que a gente também tem que considerar sempre nessa rentabilidade o que agregou no preço do imóvel futuro. Meu patrimônio, 3, 4 anos depois, ele não está mais nesse patamar. Então, estamos falando em rentabilidade líquida, mas sem contar que a gente teve uma valorização imobiliária desse bem, que é novo, e daqui para lá a gente tem um valor bem maior. Não, esse é o grande ponto. Eu sou um defensor sempre de investimento em imóvel, não por trabalhar no mercado imobiliário a vida inteira, mas por conta desse ponto que o Sérgio comentou. A gente tem essa coluna, ela está oculta aqui, enfim, porque eu quis focar nesse argumento do quanto o imóvel rentabilizaria. Mas o crescimento esperado de valorização do imóvel por ano é de 8%, e aqui a gente está considerando medianas de similares que valorizaram no tempo. Então, a gente está falando de um crescimento, aí é juros compostos, então não é 8 mais 8, não seria 16, seria cerca de 18% em 2 anos. Então, o lucro, né, caso ele se fosse uma aplicação, eu resolvesse resgatar a aplicação, o lucro em 2 anos seria de 18%. Né? A rentabilidade da minha aplicação seria de 18%. Se eu permanecer com ela, né, eu tendo a ter uma rentabilidade ali anual, né, próximo dos 12% ao ano. Tá bom? Finalizando, então, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que eu acho que é importante, que a gente identificou ser importante, as características que o mercado demandam e que a gente tem no projeto e que a gente pode reforçar nos momentos de negociação. Então, demanda, né? O produto ele se encaixou nas características mais demandadas, tanto para compra quanto para locação. Então, reforçando, você já sabe, ele é um bom produto para o comprador final, então para quem quer morar nele, porque ele tem todas as características demandadas para compra, e também para locação. Então, quando a pessoa que está comprando o imóvel para alugá-lo, né, a gente tem uma garantia, né, ou uma expectativa, talvez seja a melhor palavra, de que o imóvel dele vai ser muito procurado e não vai ficar muito tempo desocupado, né, que esse é o terror, né, para quem tem imóveis para renda. O projeto, né, quando a gente considera o projeto com os comparáveis, aí, tanto dos portais, quanto do Airbnb, quanto dos lançamentos, a gente tem um projeto com características, com desenho arquitetônico melhor, né, no sentido de 2 dormitórios amplo, né, 2 dormitórios não, um quarto mais sala amplo, de 45 metros, quando a gente tem muitos concorrentes de 32, 33, 35. E lembrando da cozinha, que foi o item com 97% de aprovação de quem busca o imóvel, e a gente tem uma boa cozinha, né, uma cozinha muito bem projetada no produto. Localização aqui está em 2 pontos. Né, o primeiro, porque é aquela questão do atrair pessoas do país inteiro, né, que a gente comentou, e de manter esse desejo dentro do próprio bairro. Então, não tem escoamento de demanda do nosso bairro de atuação. Né? Poucas pessoas tendem a pesquisar no Pituba e ir para um outro bairro depois. Ela vai manter a busca dentro do nosso bairro. Tá? E depois, né, a valorização da região, né, segundo os nossos modelos de preço. Né, a gente só teria outras 2 regiões ali dentro da cidade com preço superior para aquele projeto. Lembrando, né, um produto de quarto-sala de 45 metros. Tá bom? Rentabilidade, a gente falou muito sobre ela agora, né? E aí aqui vem um ponto positivo, né? O que a gente chama de empreendimentos greenfield, são os empreendimentos construídos para renda. Então, não é eu comprar um imóvel já pronto ou retrofitar um produto. Né? Os produtos greenfields eles têm um bom fitting com o mercado, por isso muitas empresas fazem, porque eles são adequados à demanda. A gente falou algumas vezes aqui de pontos, né, que a gente observa nos portais e que o Pleno atende. Né? O Pleno
se preocupou, né, com o que a população, a comunidade procura para pensar no seu imóvel. Tá bom? E boa, né, rentabilidade nas duas alavancas, né, tanto do long stay, né, quanto do short stay. Tá bom? E aqui na ocupação, né, a gente colocou aqui a tendência de maior ocupação do que na média de seus similares. Né? No exercício de 2025, a gente tinha 66% de ocupação para o produto, né, um crescimento de 16% da rentabilidade. Tá bom? É isso. Basicamente, dúvidas? Bom, eu acho que a gente pode dizer que o pleno está bem feito. Cori, obrigada. Viu? Foi um prazer contar com o apoio de vocês aí.